Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazismo tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. É contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. O argumento da liberdade de expressão ilimitada, a liberdade libertária, exposta pelo monarca, é semelhante ao planejamento urbano que, a pretexto de promover mais senso de higiene entre os cidadãos, resolvesse simplesmente construir vias com esgoto a céu aberto, a fim de que a repulsa pelo cheiro levasse a um maior desejo por limpeza. Pense em um minuto nessa analogia. Não é uma tremenda burrice? Saudações internet, meu nome é Gabriel e você está assistindo a mais um vídeo no Razão na Garagem. Não esqueça de se inscrever e dar um like para nos ajudar a continuar colocando conteúdo aqui para vocês. A grande questão é que a exposição ao horror e à loucura constantes levaria a uma degradação de certo senso de limite. O grande erro dessa versão extremada de liberalismo que o monarca representa é aquela inocência imoderada que pensa que o bom senso sempre vencerá e que a sociedade nunca irá colapsar caso liberte forças caóticas e homicidas para circular em pé de igualdade com o pelotão do bom senso. Abrir espaço para a radicalização restrita é o primeiro passo para a destruição do senso de amizade, daquele afeto mútuo que constitui o tecido que ampara a convivência civil. Aristóteles dizia que o fim do legislador é muito mais preservar essa amizade, até mesmo, do que se preocupar de forma obcecada com a justiça. Nesse sentido de liberação de forças de extrema violência, através da liberação da circulação dos discursos enlouquecidos, já geraria uma gangrena na rala verniz moral que ainda garante certa unidade civil. Imagine um vilipêndio irrestrito de sulistas contra nordestinos, de stalinistas contra cristãos, ou eu contra você, que talvez não tenha gostado desse vídeo. No fim, por uma previsão de cenário, o grande problema do estabelecimento da liberdade de expressão irrestrita, a liberdade libertária, seria garantir a formação de partidos políticos por parte de terroristas e extremistas, de maneira a possibilitar a tomada do poder, gerando ocasião para que o fanatismo ingresse na estrutura do Estado, moldando essa estrutura como aconteceu literalmente no século XX. Muitas teorias libertárias e toda essa coisa debilóide que é colocada na internet, que ironicamente coincide muito com as teses defendidas até mesmo por comunistas, são simplesmente deletérias e devem ser banidas daquele campo das possibilidades reais, onde tais ideias poderiam vir a tomar corpo concreto na história, destruindo muitos. Incrivelmente, não ironicamente, a liberação de forças extremas é um problema sério até nos Estados Unidos. E contra o extremismo, como diriam os teóricos conservadores, a única oposição radical seria a prudência. Prudência que Aristóteles definiu muito bem como a virtude política por excelência. Outro ponto a levar muito em consideração é que a liberdade não é, e nunca poderá ser, um valor moral absoluto, porque a liberdade não é um valor moral. Nós cristãos, acostumados com toda a linguagem bíblica e a espiritualidade da igreja, sabemos que ser totalmente livre não é necessariamente algo moralmente positivo. No terceiro capítulo das Escrituras Sagradas, por exemplo, nós temos um exemplo visceral, do qual nós sofremos as terríveis consequências até hoje. A queda da humanidade, a queda do casal primordial, a queda da nossa natureza. E é muito interessante perceber que Satanás não toma nenhum protagonismo nessa queda. Pelo contrário, ele é o coadjuvante que move a história do ponto A ao ponto B, simplesmente utilizando o seu discurso amigável, a sua habilidade dialética, acerca da liberdade de tomar o fruto proibido para si. Não foi Satanás que pegou o fruto e comeu e desobedeceu a Deus nesse aspecto, mas através da sua influência, do seu discurso, da sua comunicação, daquilo que ele ensinava, outros pecaram contra o Senhor. E o discurso é sim parte do processo de violência. Nesse caso, por exemplo, o discurso é parte do processo da queda humana. Diferente dos livros libertários que possam dar a entender que há alguma nobreza em tolerar o intolerável, na verdade, o intolerante simplesmente devora o tolerante. Diante disso,
Qual o erro do monarca? Bom, obviamente defender o que ele defendeu é um grande erro, mas devemos entender muito bem que isso aconteceu simplesmente porque ele manteve um raciocínio egocêntrico e arrogante durante sua história no Flow. Começando pelos seus vícios, obviamente, né, problemas com drogas e com bebida. Quando ele disse o que ele disse, por exemplo, ele estava bêbado, estava chapado, estava lombrado de maconha. Então, dizendo simplesmente aquilo que ele próprio acreditava, sem nenhum filtro, sem medir as palavras. Bom, nos últimos anos ele teve a oportunidade de conversar com mentes brilhantes e com outros nem tanto assim, mas o que ele decidiu absorver? Na maioria das vezes que ele teve a oportunidade de conversar com boas influências, ele simplesmente decidia ser intransigente e cabeça dura. Decidia que a ideia dele era mais importante. Decidia que o guru dele, o Joe Rogan, e a ideia liberaloide dele lá, libertária, era fundamental. E sim, eu falando como cristão de direita, isso é um absurdo. Estender a liberdade ao ponto de torná-lo como um ídolo é um absurdo. E foi essa inabilidade de peneirar a enxurrada de informações da internet, e até entre seus próprios convidados, que ele acabou construindo uma ideia sobre liberdade que é nociva à própria noção de liberdade. O que o monarca faz é transformar a liberdade, como falei, em um ídolo, em um valor moral absoluto. Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Opiniões não merecem respeito. Pessoas merecem respeito. Opiniões, pelo contrário, precisam conquistar respeito. Simples assim. Eu não tenho que respeitar a sua opinião. Você não tem que respeitar a minha opinião. Eu tenho que te respeitar. E você tem que me respeitar enquanto pessoas. Eu espero que o Monark tenha a oportunidade de refletir. Eu fico triste pelo David Jones, fico triste pelo Igor, pela galera do Flow, porque por causa da atitude de uma pessoa, da inabilidade, da ignorância de uma pessoa, da arrogância, da intransigência de uma pessoa, o emprego dessas pessoas está em risco. Então preste bastante atenção naquilo que você diz. Deus nos ensina que para sermos livres, precisamos ser escravos dele. Se inscreva no canal e dê um like.